A maior parte da nossa mente não consegue distinguir um fato de uma ficção. Mesmo depois de entender como funciona uma ilusão, essa ilusão continua a enganar sua mente. Esse é o tipo de duplo conhecimento que temos quando consumimos um filme de ficção. A história, incluindo a própria ficção, funciona como uma espécie de vida substituta. Você pode aprender com ela com tanta facilidade que pode acreditar que já sabia de alguma coisa. Como, por exemplo, saber sobre a Grécia Antiga antes de extrair tudo que você sabe do romance El Último Vino, de Marie Renaud. Você também vai reter informações falsas, mesmo que não tenha a intenção. Os filósofos há muito se preocupam com o que chamam de paradoxo da ficção. Por que afinal acharíamos histórias imaginadas emocionantes e excitantes? E a resposta é que maior parte da nossa mente nem percebe o que é ficção e o que é realidade. Ou não percebe que ficção é ficção. Então, reagimos a ela como se fosse algo real. Ao mesmo tempo, crianças pequenas podem lidar de uma forma racional com os aspectos de faz de conta que é contado nas histórias, distinguindo o real, o possível e o fantástico como sofisticado, como o próprio Denis Dutton escreveu em seu livro O Instinto Artístico, que não tem uma tradução aqui para o português. Não apenas a estrutura artística da história fala com as fontes darwinianas, o mesmo acontece com o intenso prazer em seus temas universais, de amor, de morte, de aventura, de conflito familiar, justiça e superação da adversidade. Isso pode ajudar a explicar por que, quando as histórias são bem feitas, nós a amamos tanto. Como, por exemplo, O Senhor dos Anéis. É uma história muito longa, mas que todo mundo ama. Assim como os adoçantes artificiais enganam nossas mentes e faz a gente pensar que estamos comendo açúcar, as histórias, mesmo as estranhas, como por exemplo Alice no País das Maravilhas, aproveitam nossa tendência natural de querer aprender sobre pessoas reais e como devemos tratar essas pessoas. Nosso cérebro não pode deixar de acreditar. Há evidências experimentais para isso. As crianças, por exemplo, às vezes realmente acreditam que as marionetes estão vivas. Até os animais às vezes reagem à imagem da mesma forma. Reagem como se as coisas fossem reais. O mundo da indústria está cheio de pessoas, de rostos humanos, e nos anúncios às vezes esquecemos que aquilo que está representado é apenas tinta ou pixels na tela de um computador. Toda vez que nossos ancestrais viam algo que parecia com o rosto humano, provavelmente era um. Como resultado disso, evoluímos para distinguir a realidade da representação. A máquina perspectiva interpreta as duas coisas. As partes racionais de nossas mentes, particularmente o córtex pré-frontal, realmente sabem que o que estamos olhando ou lendo talvez não seja real. E uma maneira de entender isso é pensando em ilusões de ótica. Na ilusão de Miller-Lyer, podemos traçar e saber que as duas linhas horizontais têm o mesmo comprimento, mas ao mesmo tempo parecem ter comprimentos diferentes, mesmo depois de entender como funciona a tal ilusão que você está vendo. Ela continua a enganar sua mente. Esse é o tipo de duplo conhecimento que temos quando consumimos ficção. Ver é enganar. Os comprimentos das linhas horizontais são os mesmos. Mas mesmo depois de medirmos as linhas, não podemos deixar de ver a mais longa que a outra no painel superior. Observe você mesmo. Não podemos interpretá-lo de outra forma. E essas áreas perceptivas do nosso próprio cérebro não estão ligadas às nossas emoções. É por isso que as emoções não apenas nos motivam a agir de certas maneiras, mas também nos forçam a interpretar o mundo de maneira diferente. Um artigo de 2011, por exemplo, explicou como o medo pode afetar a nossa visão. E o humor pode nos tornar mais ou menos suscetíveis às ilusões visuais. E o desejo pode alterar o tamanho aparente de objetos relevantes para o seu objetivo. Os autores propuseram que as emoções oferecem informações sobre os custos e benefícios da ação antecipada. Um conhecimento que pode ser usado rapidamente sem pensar, contornando a necessidade de cogitar sobre as possíveis consequências das ações potenciais. Essa, por exemplo, é a solução para o paradoxo da ficção. E por dizer a nós mesmos que é apenas um filme, que é apenas uma série que você está vendo.
e você não consegue entender como você tem pensamentos e tem sentimentos sobre isso. Porque nosso cérebro não pode deixar de acreditar. Pense nisso por um momento. Pense em tudo que você assiste, em tudo que você consome. O que você acredita? O que você deixa de acreditar? O que seu cérebro realmente acredita ser verdade? Obrigado por assistir esse vídeo. Sejam todos sempre bem-vindos ao nosso canal Simples e Direto. Um abraço e até a próxima.